Boa tarde, são 18 horas e 40 minutos em São Paulo. Começamos agora mais uma live do Anderson, um canal de discussão sobre temas de interesse da sociedade, principalmente da população brasileira. Obrigado a você que sempre nos acompanha em nossas transmissões. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, página do Facebook e YouTube, todo o mesmo nome, Anderson Cruz Brasil. Anderson Cruz Brasil. E em breve teremos no ar o site www.anderson.ong.br. Então, você participa, opine, pergunta, interaja com a gente. Porque esse programa, apesar de ser pautas de interesse comum, mas a gente aceita sugestões de outros assuntos, de outros temas. Aqui não é nada fechado. Então, esse programa a gente faz em conjunto com você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e se ouve em muitos comentários. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês de setembro, de prevenção ao suicídio, mas a campanha acontece durante todo o mês, sendo reforçada todo ano. De acordo com os últimos dados, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão de suicídios no mundo. É uma realidade triste. Cada vez registra-se mais casos, principalmente entre os mais jovens. Cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão e, em seguida, o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Sobre esse assunto, conversaremos hoje com a doutora Olga Tessari, psicóloga, que agora também está participando da live do Anderson, sempre que puder, né? Então, boa tarde, Olga. Obrigado pela presença, pela oportunidade do nosso encontro. Boa tarde, Anderson. É muito bom estar aqui e poder compartilhar com você e com todo mundo que está assistindo a live mais sobre essa questão do suicídio, né? Porque ainda é um assunto tabu, infelizmente. As pessoas têm receio de falar. Tem gente que diz assim, se eu tocar nesse assunto, eu vou dar corda para a pessoa que já está depressiva, desanimada, e não é isso. Pelo contrário, né? É bom a gente entender melhor sobre o assunto. Por quê? Porque a gente se junta com ferramentas para poder ajudar a pessoa que está pensando no suicídio. Porque o suicídio não surge do nada. Eu vou me matar. Tá, uma ou outra pessoa, daqui a pouco eu até posso falar melhor sobre isso, ela é impulsiva e ela, de repente, decide se matar e se mata. Mas na grande maioria dos suicídios, ele é planejado, ele é pensado, a pessoa dá mais uma chance. Então, se você perceber esses sinais, você consegue identificar e ajudar a pessoa a evitar de cometer o suicídio, porque na prática tem uma frase que define muito bem o que é o suicídio, né? Quando a vida se transforma em dor, a morte é um alívio. Então, normalmente, a pessoa que pensa em morrer, ela não está pensando em morrer, em se suicidar para morrer, para acabar com a vida dela, mas é para acabar com a dor que ela está sentindo. Então, já que você já fez essa introdução ao assunto, eu até agradeço a oportunidade para quem está nos acompanhando. A Olga e eu já fazemos vários bate-papos sobre a saúde mental e as suas implicações sociais. A Olga, como especialista, ela tem o seu consultório clínico de psicologia, é uma militante da área, né? E eu, às vezes, na condição de advogado, a gente procura algumas soluções dentro do aspecto social e jurídico, e por isso a Olga e eu já estamos aqui há tantos anos, né, falando desses assuntos que envolvem. E acabei ficando mais feliz, viu, Olga? Porque agora eu estou começando a ficar um pouco mais profissional na apresentação, né? Muito bom.
Você viu que eu fiz até uma introdução, me senti agora num programa de rádio, sabe? Que ótimo. Para lembrar que depois desse período, né, que a pandemia acabou nos colocando a fazermos cada vez mais essas transmissões, a gente vai continuar com assuntos que as pessoas sugerirem, assuntos da atualidade, porque tem muita gente que nos segue, né? E daqui a pouco eles começam a aparecer. Será que vai começar? Aí depois que começa o assunto, eles começam a chamar a gente. Né? Então vamos lá. Obrigado, Olga, mais uma vez. Então, surgiu uma primeira pergunta, né, que é a seguinte: por que a importância de fazer esse trabalho de prevenção ao suicídio, Olga? Ué, porque o suicídio ele é muito custoso para a sociedade como um todo. Na prática, assim, isso causa um impacto na vida de muitas pessoas, não é só, né? Por exemplo, se o meu filho se suicida, sofro eu, sofro meu marido, sofrem os amigos, sofre uma série de pessoas, e isso causa um impacto social, psicológico, financeiro. Muita gente acaba sofrendo com isso, e a própria sociedade, porque muitas vezes ela perde uma pessoa importante no cargo dela, na função que ela executa, justamente por quê? Porque ela tira a vida dela. Então, torna-se custoso para todos nós. Né? E são mortes que são passíveis de intervenção. Elas podem ser evitadas, na grande maioria das vezes. Para você ter uma ideia, né, é possível evitar 9 entre 10 suicídios, se nós pudermos utilizar as ferramentas certas para evitar isso, né? São 800 mil pessoas por ano no mundo cometendo suicídio. É uma morte a cada 40 segundos. Né? E o pior de tudo é que essas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, né? Como o Brasil. No Brasil, nós temos a cada 100 mil habitantes, 4 pessoas cometendo suicídio. Muitas vezes é um pai de família, né? Muitas vezes é uma mãe de família, uma pessoa importante, né? Que não aguenta a dor, que não suporta a dor que ela está vivendo e ela não antevê nenhuma melhoria para essa dor, então ela prefere acabar com a vida dela, né? Para você ter uma ideia, no Brasil, a população atingida pelo suicídio, o maior índice está nas pessoas com mais de 70 anos. Né? Depois nós temos pessoas de 50 a 60, depois de 15 a 36, e os jovens, para vocês terem uma ideia, os jovens entre 15 e 29 anos é a segunda causa de morte. A primeira está relacionada com acidentes automobilísticos, mas, em geral, a segunda causa é o suicídio. E para vocês terem uma ideia, entre 15 e 19 anos, nós temos como segunda causa de óbito entre as meninas. Então, por complicações, em primeiro lugar, complicações de uma gravidez não desejada, a menina engravida, né, e ela muitas vezes morre no parto, ou até antes disso, porque ela tenta cometer o aborto e ela não consegue, né, então ela pode morrer por causa disso. E a segunda é o suicídio. E nos meninos de 15 a 19, é a terceira causa. A primeira são lesões provocadas no trânsito, a segunda é a violência entre eles, né, normalmente brigas, discussões, etc. E a terceira causa entre os meninos é o suicídio. Então, veja, em todas as faixas etárias nós temos pessoas que cometem o suicídio. Então, se nós pudermos ajudar para evitar isso, né, nós estaremos colaborando para que as pessoas evitem isso e não causem tanto sofrimento para o meio que a cerca. E para você ter uma ideia, qual é a população mais atingida no geral? Né? Por incrível que pareça, são os extremos dos estratos socioeconômicos. Então, os extremos? Os extremos, Normalmente ou a pessoa que está na extrema miséria, ou a pessoa que está numa classe social muito elevada e que vivendo numa bolha de riqueza e que, de repente, ela perde tudo. Né? Então, ela perde o status social, ela perde o poder aquisitivo dela e ela não tem como recuperar isso, e como ela sempre viveu dentro dessa bolha de riqueza, muitas vezes ela não sabe
ela realmente não sabe como lidar com a realidade da pobreza, né? E a pessoa que vive na extrema miséria também, né? Chega uma hora que ela fala, eu não aguento mais viver nessa vida. Então, e isso acontece basicamente nos centros urbanos. A incidência de suicídios em áreas distantes, em áreas rurais, é muito pequena. A grande maioria acontece dentro dos centros urbanos. Olga, é importante lembrar uma coisa, né? Através das suas palavras, a gente tem aquele ditado popular que não se confirma em verdade, que o dinheiro traz felicidade. Né? Se a gente for observar que os extremos estão envolvidos, que um tem a falta de e o outro pode ter o excesso de. Né? Exato. Então, porque o desconforto emocional não tem nada a ver com realização financeira, né? Não tem nada a ver. Na prática, né, eu citei essa questão econômica porque isso é um dado, né, da realidade. O problema é que quando você vive em sociedade, normalmente nos grandes centros urbanos, você tem acesso à televisão, você tem acesso a propagandas, então você é estimulado a consumir, muitas vezes, de repente o seu filho vê outras crianças com brinquedos ou coisas que você não tem para dar, e que você gostaria muito de dar. Então, veja, tanto a pessoa extremamente miserável como a pessoa que vivia na bolha e, de repente, perdeu a sua renda, os dois sofrem muito. É diferente daquela pessoa que está lá na classe média ou classe B, classe C, classe D, que é uma pessoa que oscila. Então, uma hora ela tem mais, outra hora tem menos, uma hora está cheia de dívida, outra hora ela está conseguindo pagar todo mundo. Essa pessoa ela tem uma maleabilidade maior de lidar com o sofrimento provocado pela falta de dinheiro. É diferente desses dois extremos, entendeu? Não, isso eu só estou colocando, né, para reforçar que, independentemente, né, de classe social, acomete muitas pessoas. Então, para lembrar que esse ditado popular é uma forma, das vezes, as pessoas obterem uma realização pessoal, mas não tem nada a ver com a realização emocional. Né? Então, é para colocar esse assunto e deixar desmistificado. Né? Olga, agora tem uma coisa. Geralmente, quais são os fatores, né, que levam, né, não sei os fatores, quais são os comportamentos suicidas dentro da linha sua de atuação, que você já percebeu? Então, eu vou ter que explicar mais ou menos quais são os fatores causais do suicídio. Então, assim, na grande maioria das vezes, os causadores são distúrbios emocionais. Tá? Então, são pessoas com baixa autoestima, pessoas que estão infelizes, pessoas que estão sofrendo porque perderam o marido, porque perderam o emprego. Enfim, eu vou explicar melhor, mas é basicamente emocional. Tá? Então, os transtornos realmente psicológicos, como a depressão, transtornos de ansiedade, dentre eles nós temos o transtorno de estresse pós-traumático. Então, aquelas pessoas que muitas vezes passam por um acidente grave, e aquelas pessoas que sofrem com transtorno generalizado, tá? Esquizofrenia, bipolaridade, surtos psicóticos, pessoas que sofrem com borderline e personalidade histriônica e antissocial. Problemas de nome que são os casos mais comuns que acontecem no suicídio. Mas os fatores, basicamente, eles são sociais, culturais, genéticos, psicológicos, filosófico-existenciais e ambientais. Então, são muitos fatores envolvidos, né, que colaboram para os transtornos psicológicos também. E de todos esses transtornos, o que mais causa o suicídio é a depressão. Então, a depressão, que muita gente acha que é frescura,
que é falta de vontade, que é não ter iniciativa. Não é nada disso, gente. A depressão é uma doença provocada por um desequilíbrio na produção de algumas substâncias do organismo que levam a pessoa, né, a ficar prostrada, sem ânimo, sem vontade. Não adianta estimulá-la. Vamos, levanta daí, sai, vamos fazer. Ela não consegue. E ela fica com muita raiva dela, porque ela até quer fazer alguma coisa, mas ela não consegue sair do lugar. E a depressão, ela pode ocorrer do nada. De repente, você está com uma vida maravilhosa, você ganhou na loteria, você acabou de casar com a pessoa que você queria, você mora numa casa maravilhosa, tem um emprego fantástico, mas a depressão, ela pode ser desencadeada por fatores que vêm acontecendo na tua vida. Então, pode ser por uma perda recente. Então, vamos dizer que você é dependente emocionalmente, sei lá, do seu pai, né? Você depende não necessariamente financeiramente, mas emocionalmente. Eu me sinto viva porque o meu pai está comigo, ou porque o meu marido está comigo. Então, se eu perco essas pessoas importantes da minha vida, eu me sinto num barco à deriva. É a minha dependência, a carência de não ter essas pessoas ao meu lado, como eu não sei viver sem elas, isso pode provocar depressão também, né? Um evento angustiante, então, por exemplo, uma doença prolongada por muito tempo, um sofrimento familiar, são vários os fatores que podem causar a depressão. E aí o risco maior, né, da pessoa cometer um suicídio quando ela está com depressão é se ela também sofre com ansiedade, né? Então, a depressão pode surgir por problemas conjugais, por uma relação amorosa infeliz ou que terminou. Então, eu era muito apegada à pessoa, a pessoa terminou comigo, eu falei, agora, eu vou fazer o que da vida? A depressão também acomete muito pessoas que têm problemas com a lei ou que foram presas, porque, de repente, elas foram tiradas da sua vida, né? Então, você vai ficar enclausurado, por mais que ela saiba que ela está lá presa porque ela cometeu algum erro grave e a lei obriga que ela fique presa, é uma mudança radical de vida, né? Desentendimento dos pais com os adolescentes, por exemplo, desentendimento dos pais, bullying, e nos idosos, sobretudo, a perda recente de um ente querido. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas não valorizam os idosos, e eles são meio que colocados na margem. Então, por exemplo, o chefe o pai, que era o chefe de família, de repente ele envelhece, e aí ele vai morar no quartinho do fundo, o filho não trata ele com respeito, o filho acha que ele é babaca, que ele, digamos, ele já era, né, aquela coisa assim, você está ultrapassado, você não sabe de nada. Ou então, quando vai com o pai ao médico, chega no médico e toma a frente e fala, trata o pai como se o pai fosse uma criança, né? Então, ninguém dá atenção para ele. Enquanto ele tem a esposa dele, ele se mantém em equilíbrio, mas se de repente a esposa dele falecer, ele perde, né, o eixo da vida dele. Então, muitas vezes, a pessoa, né, que é abandonada dentro da própria casa com a família, muitas vezes ela acaba cometendo o suicídio por isso também, né? Como eu falei agora há pouco, baixa autoestima, também é uma pessoa que não tem amor próprio, que vive muito em função de agradar os outros para se sentir amada, e agradar os outros é uma coisa extremamente complicada, né? Porque não dá para agradar. Você pode imaginar que você agrade, mas nem sempre. E aí, a baixa autoestima pode colaborar, né? As vulnerabilidades psicológicas da pessoa que podem colaborar. Uma coisa são as doenças que eu acabei de falar, outra coisa são as vulnerabilidades. Então, aquela pessoa que tem baixo índice nas habilidades psicológicas dela, então, de lidar com a frustração, de lidar com o limite, de lidar com o não, aquelas pessoas que são muito impulsivas ou que abusam de drogas lícitas ou ilícitas, então o álcool, os calmantes, a maconha, a cocaína, enfim, qualquer tipo de droga pode colaborar, né? O álcool, por exemplo, num primeiro momento ele é relaxante, mas num segundo momento o álcool
induz a depressão. Então, veja, se você se torna um viciado em álcool, você está desenvolvendo uma depressão no seu organismo por conta do álcool que você está ingerindo. Né? Então, nesse segundo momento, você entra no estado depressivo, e esse estado depressivo pode te levar a cometer o suicídio, porque se você, vamos supor, a grande maioria das pessoas que se vicia em drogas, sejam lícitas ou ilícitas, elas já estão querendo fugir da realidade. Elas não estão felizes com a realidade que elas têm, então elas usam a droga como fuga. Então eu encho a cara, eu não estou vendo nada acontecer, vira uma festa e tudo bem. Só que tem um efeito rebote. Então, isso vai colaborando para quê? Quando eu acordo, quando passa o efeito da droga, eu me sinto ainda pior do que eu estava antes. E aí eu quero mais droga. Então, eu posso, às vezes, cometer um suicídio sem querer com a overdose. Porque eu falo, uma garrafa de pinga já não me resolve, eu tenho que tomar uma garrafa e meia, 2 garrafas, não está fazendo efeito. E, às vezes, a pessoa morre por overdose também, né? E mais um fator, então, primeiro, né, as doenças psicológicas, as vulnerabilidades psicológicas, temos também o suicídio resultante de condições momentâneas. Então, por exemplo, aquela pessoa que acabou de perder o emprego, né, e que ela fala assim, e agora? Meu cartão de crédito está estourado, eu não tenho como comprar comida para minha família, eu não tenho como dar o básico para minha família. Ela entra num desespero tamanho, né, que ela tem uma atitude impulsiva. Eu não vou aguentar isso, né, eu não quero essa carga para mim, eu não quero todo mundo buzinando no meu ouvido, dizendo que a culpa é minha, né? A pessoa que permanece desempregada por muito tempo também, né, que de repente ela vai gastando as economias dela, até que chega um momento que ela não tem mais dinheiro, e ela se sente mal, principalmente aqueles homens ainda mais machistas, né, que acreditam que eles é que têm que prover o sustento na família. Então, quando eles não têm um emprego, eles falam, eu sou um inútil, eu não sirvo para nada, o que eu estou fazendo aqui? Né? Pessoas que entram em aposentadoria, né? Porque isso é comum, viu? Sim, a aposentadoria é uma coisa extremamente comum. Por quê? Primeiro, o seu rendimento cai para caramba. Você nunca se aposenta com o valor do salário que você tinha, nunca. Você vai ganhar muito menos de aposentadoria. Então, você já tem uma queda no teu padrão, na tua qualidade de vida. Você perde as referências, você se torna, entre aspas, um inútil. Porque você, quando ia trabalhar, muitas vezes a tua alegria de viver era estar no trabalho. E aí você perde contato com seus amigos de trabalho, você, por conta dessa dificuldade financeira, porque o teu rendimento caiu, você abre mão de muitas coisas que você fazia, e tudo isso acaba colaborando para que a pessoa se deprima também, né? Isolamento social também causa muito o suicídio, porque a pessoa é isolada, então, sei lá, brigou com a família, brigou com o namorado, foi demitida, de repente ela está longe de tudo e de todos, ninguém quer conversar com ela, falar, minha vida não tem graça, né? Separação, como eu já falei agora há pouco, se existe a dependência emocional, então quando vem a separação, a pessoa realmente ela fala, bom, minha vida acabou, né? Muitas mães, quando os filhos vão embora, aquelas mães que vivem em função dos filhos, e os filhos vão embora porque vão estudar fora ou porque se casaram, elas falam, e agora, eu vou fazer o quê? Minha vida era cuidar dos meus filhos, né? Então, às vezes a pessoa fica tão desesperada que ela não para refletir, ela não para pensar que existem outras alternativas para a construção de uma nova vida. E esse desespero as leva a cometer o suicídio, né? E a morte de um ente querido também, como eu já falei. E, por último, né, são 4 grandes fatores, até agora eu falei de 3 que estão relacionados com o psicológico, né? E existe um 4º que é resultante de condições clínicas orgânicas incapacitantes. Então, por exemplo... Eu ia chegar nesse ponto, né, já que você está abordando isso daí, que até vou emendar uma pergunta em cima disso, né? Existem pessoas, né, que já nascem com uma predisposição biológica
a ser depressiva, ou seja, o cérebro ele já produz as substâncias em quantidades menores, não é? Tem. Que possa trazer a sensação de bem-estar. Então, vamos nessa linha. Na prática, ainda não existe nenhuma pesquisa que comprove isso. O que existe é uma predisposição. Então, por exemplo, se você nasce dentro de uma família depressiva, você provavelmente vai se tornar um depressivo, não necessariamente por uma questão genética, mas principalmente por uma questão do convívio, porque todo o seu entorno enxerga o mundo com olhos muito negativos. Isso colabora para que você desenvolva a depressão. Então, você pode ter uma predisposição genética ou não. Às vezes, o próprio ambiente em que você vive colabora para que você acabe desenvolvendo a depressão. Então, no momento, ainda não existe, né, uma pesquisa que comprove realmente que é genético. Mas, assim, se você está dentro de uma família, com certeza você acaba desenvolvendo, né, em grau maior ou menor, tá? Certo. Eu tô colocando isso porque, por exemplo, já que você vai abordar um fator que é além do psicológico, né? Que a gente, eu estou falando particularmente, já escutei alguns mitos aí dizendo, olha, já que na família todo mundo então geneticamente recebeu essa carga, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo uma produção dos hormônios, como a serotonina, por exemplo, que possa trazer o bem-estar, e por isso, então não tem nada confirmado. A predisposição, ó, vou dar um exemplo meu. O meu avô era diabético, minha mãe era diabética, eu tenho uma predisposição a diabetes, mas eu posso evitar isso, né? Mudando um estilo de alimentação, enfim, eu posso evitar que isso aconteça comigo. Então, embora eu tenha a predisposição, é o meu meio, a maneira como eu lido com a minha vida, que vai colaborar para que eu desenvolva o diabetes ou não. A mesma coisa com a depressão. Entendeu? Então, assim, não existe uma comprovação. É diferente, por exemplo, da esquizofrenia, que a esquizofrenia já é comprovado que é genético. Você nasce com um problema lá num dos genes e você vai desenvolver esquizofrenia mais cedo ou mais tarde. Essa já está comprovada, mas todas as outras doenças, né, todos os outros transtornos, vamos dizer assim, ainda não existe uma comprovação genética que você possa afirmar, né, veementemente que é genético, tá? Ótimo, porque agora, né, então, até no nosso papel aqui de formadores de opinião, de colocar isso de uma forma muito mais clara, né? Quando percebermos que existe uma conversa desse sentido, falar, olha, não tem pesquisa, não tem nada que determine que isso é um fato comprovado, né? Sim, exatamente. E é o que eu falei, né? São vários fatores, né, que podem desencadear a depressão, por exemplo, né? São fatores sociais, né? Fatores culturais, fatores psicológicos, filosóficos, existenciais, ambientais. São muitos os fatores. Então, é biopsicossocial, como a gente fala, né? As causas são biopsicossociais que promovem o desenvolvimento da depressão, mas ainda não tem comprovação científica de que é genético, tá? Certo, certo. Então, só para complementar o que eu estava falando, né, para seguir o raciocínio, daquelas 4 grandes causas que provocam o suicídio, tem as resultantes de condições clínicas orgânicas. Então, incapacitantes, por exemplo, acidentes de trânsito, quando a pessoa se torna paraplégica depois, doenças degenerativas, né? Então, a pessoa perde membros, ou de repente perde algumas capacidades físicas, ou ela sofre com uma dor crônica que não tem tratamento, não tem solução, com doenças degenerativas, né, que acontece muito com pessoas mais velhas, com doenças socialmente condenáveis. Até há pouco tempo atrás, a AIDS, por exemplo, era um fator predisponente ao suicídio. Por quê? Porque a sociedade como um todo rechaçava a pessoa que sofria com AIDS. Então, ela falava assim, poxa, eu tenho uma doença, ninguém aceita essa doença, né? Eu sou discriminada em todos os lugares que eu vou, então eu não quero mais viver. E
nos idosos principalmente, né? É quando eles percebem que está havendo uma degeneração, né, tanto física como motora, e muitas vezes ele não aceita que ele está envelhecendo, isso também pode provocar um grande sofrimento. Mas você vê, embora sejam problemas orgânicos, tudo depende da maneira como você encara a situação, né? Porque nós temos casos, por exemplo, de pessoas que sofreram um acidente, perderam o movimento das pernas e eram esportistas, por exemplo, que foram competir lá nas Paralimpíadas. Então, já que eu estou sem mobilidade nas minhas pernas, eu vou usar a cadeira de rodas, né? Então, tudo depende de como você encara a realidade que você está vivendo. É isso que predispõe a pessoa, né, a cometer o suicídio ou não. Então, só para resumir, transtornos psicológicos, consumo de substâncias, condições momentâneas como as perdas e não saber lidar com as perdas, e as doenças incapacitantes são as maiores causas do suicídio. Olga, pegando esse gancho desse último, esse último ponto, né, até algumas pessoas que me conhecem mais proximamente, então eu toco nesse assunto, que é uma coisa pública, né? Desde quando foi confirmado que eu tenho uma disfunção que hoje se chama fibromialgia, por exemplo, né? Sabe o que aconteceu? Né? Isso aqui é até para servir de alerta a quem está nos acompanhando, seja agora, seja depois, que vai ficar gravado no YouTube. Quando eu fui chegar com os laudos médicos, com exames, ressonância e tal, o clínico, ao me olhar, num primeiro momento ele colocou: eu acredito que você esteja com quadro de depressão. Ele chegou nessa linha. Uhum. Quando ele pegou, né, as informações dos exames, e ele depois, com a experiência clínica dele, ele pegou e falou: olha, você não tem uma depressão. Você tem uma doença chamada fibromialgia, que ela, por desajustar a sua relação com a dor, tem um quadro muito semelhante. Né? Por isso que quando você falou de algum evento externo, vamos chamar assim, me veio à cabeça o dia da consulta que eu tive com o doutor, né? Que eu já cheguei com esse quadro. Tanto que, para quem, às vezes, não sabe, né? Hoje, o tratamento se recomenda a fibromialgia, se utiliza alguns antidepressivos, por exemplo. Né? Por quê? Por causa da sensação que pode trazer de bem-estar, de combate à dor, é no mesmo ponto que se produz esse bem-estar no cérebro. Sim. Então é engraçado quando às vezes a gente tem uma patologia, sem querer acaba se tornando, entre aspas, um conhecedor do assunto que busca a fundo a explicação até para a gente viver melhor. Sim, sim, com certeza. Porque o conhecimento colabora para que a gente aprenda a conviver melhor com as limitações que a gente tem, porque todos nós temos, né? Em maior ou menor grau, em algum momento nós temos limitações, e nós não podemos sofrer porque nós temos limitações, mas aprender a conviver com essas limitações e buscar a qualidade de vida dentro dessas limitações. Tá? Um exemplo claro é de um idoso. Então, ele era extremamente esportista, dinâmico, dançava, aí aos poucos ele vai desenvolvendo uma artrose, que é típica do envelhecimento, mas ele não aceita aquilo. Não, eu quero continuar dançando, eu quero continuar correndo, eu quero continuar... Você pode correr, mas mais devagar, né? Você pode dançar músicas mais lentas, né? Você não pode mais ter toda aquela performance que você tinha aos 20 anos de idade. Só que muitas vezes a pessoa não aceita a sua condição. E isso também colabora para o aumento do sofrimento. Né? Porque eu penso que a melhor coisa é você... Bom, já que eu estou paraplégico, por exemplo, então como é que eu posso viver bem nessa condição que eu estou? É por aí que você tem que pensar.
Já que eu tenho fibromialgia, o que é que eu posso fazer para viver bem nessa condição em que eu estou? E não buscar a cura, eu só vou ficar feliz quando eu estiver curado. Né? A pessoa procura, é isso que faz muitas vezes a pessoa gastar rios de dinheiro buscando uma resposta que ainda não tem. Né? Então, por exemplo, no caso da pessoa que se torna paraplégica, né, existem casos em que a pessoa faz fisioterapia e ela pode até recuperar, mas na grande maioria das vezes não, ela vai ter que viver naquela condição para o resto da vida. Então, não é melhor aceitar isso do que ficar sofrendo porque você não aceita? É uma pergunta, né? E veja, o fato de você não aceitar a condição, eu estou falando de condições físicas, mas de muitas coisas, de perdas, de situação financeira, de situação familiar, de vários problemas que você vai carregando com você, né, leva você a desenvolver não, mas a chegar num estado que nós psicólogos chamamos de 4D, D de dado, que é a depressão, desesperança, desamparo e desespero. Então, quando a pessoa chega nesse estado, que ela está depressiva, sem esperança, se sentindo desamparada e desesperada, é o momento em que ela vai começar a pensar em cometer o suicídio. Né? Então, veja, se você convive com uma pessoa e você observa, né, que ela, digamos, era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, e de repente ela está, né, reduzindo a interação dela, ela está mais triste, mais calada, por que não se aproximar dela para conversar, para saber o que está acontecendo? Muitas vezes o pessoal fala, não, ele é assim mesmo. Ele brigou com o namorado, né? Brigou com a namorada. E às vezes as pessoas procuram desculpas para a pessoa estar naquele estado. Só que, veja, eu como psicóloga, eu posso te afirmar, nós somos pessoas que estamos aqui nesse mundo para sermos felizes. Então, quando nós não estamos felizes, nós estamos com algum problema. E muitas vezes nós não conseguimos encontrar, né, a luz no fim do túnel. E isso pode nos causar um tremendo sofrimento. Então, nós temos, quem está de fora e percebe que o outro está sofrendo, né, nós temos que oferecer a mão para essa pessoa, para pelo menos tentar fazer com que ela fale o que está acontecendo. Porque o grande problema é a pessoa ficar lá enfurnada no quarto dela, pensando um monte de bobagem, aí um belo dia, pum, ela morreu. Como assim ela morreu? Opa! Deu 5 minutos. Né? Quer dizer, como assim ela cometeu um suicídio? Que esquisito. Só que ninguém prestou atenção nos sinais. Então, eu acho importante, né, a gente colocar um pouco desses sinais para que você fique atento às pessoas com quem você convive, para ver se elas estão manifestando esses sinais também. E antes disso, uma coisa que eu quero colocar é assim, né? Quanto maior é o estresse que a pessoa vive, mais afetada é a saúde mental dela, tá? E quanto mais afetada a saúde mental dela, e pior for a saúde mental dela, maior é a chance do suicídio acontecer. Então, veja, o equilíbrio emocional, ele é fundamental, tá? Para quê? Para que você suporte melhor as mazelas da vida. Então, você manter o equilíbrio é muito importante. Por isso que eu sempre falo, psicólogo não é quebrar galho, psicólogo é fundamental no equilíbrio mental e emocional de uma pessoa. Então, se você não está feliz, procura logo um psicólogo, tenta identificar o que está causando essa infelicidade e vai resolver, para que você possa ter uma vida com qualidade. E não passar a sua vida sofrendo cada vez mais, tá? Então, o objetivo aqui é transformar a esperança na morte, que o suicida, ele vê a esperança na morte. Se eu morrer, eu paro de sofrer, né? Em esperança de vida. Porque existe tratamento, existem caminhos, existem soluções. Só que o potencial suicida, ele está tão envolvido, né, com o sofrimento dele, que ele não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Então, os sinais, né, de que a pessoa pode estar começando a entrar, porque assim,
num primeiro momento, a pessoa pensa, ai, mas eu acho que me matar deve ser uma coisa legal, né? Pois é, e fica lá pensando alguns dias, às vezes até ela faz algumas pequenas tentativas, né, do tipo, eu vou tomar uns comprimidos a mais para ver o que acontece, né, eu vou me imaginar morrendo, como é que vai ser, e aí, aos poucos, ela começa a elaborar um plano. O que eu vou fazer? De que maneira eu vou provocar a minha morte, né? E só para esclarecer que a grande maioria das pessoas, né, quando ela provoca o suicídio, a grande maioria é enforcamento, uso de pesticidas, armas de fogo e uso de medicamentos em geral, né? De drogas em geral, não necessariamente só medicação, mas drogas em geral. Então, veja, a pessoa começa a namorar, né? Eu vi um caso de uma pessoa que tomou X comprimidos, né? E ela foi para o hospital, ficou lá entre a vida e a morte. Então, se eu tomar mais comprimidos do que isso, ela fica ali. Então, ao mesmo tempo que o suicídio a seduz para parar de sofrer, ao mesmo tempo ela também tem medo, porque, no fundo, por mínima que seja, existe uma esperançazinha de que ela vai conseguir resolver aquela dor, acabar com aquela dor que ela está sofrendo. Então, ela fica, né, vai para cá, vai para lá, excluindo os impulsivos, que o impulsivo, ele fala, não dá certo, pá, pum, acabou. Né? E assim, às vezes ele nem quer morrer, às vezes ele quer chamar atenção só, mas ele acaba cometendo suicídio porque ele usa uma maneira muito violenta para acabar com a vida, e acaba com a vida mesmo. Né? Mas na grande maioria das vezes, a pessoa fica ali namorando, pensando, né? Aí, de repente, um dia ela dorme demais, aí você estranha. Por quê? Porque ela até tomou, achou algum medicamento. No Brasil é facílimo você conseguir quaisquer tipo de drogas, lícitas ou ilícitas, a gente sabe disso, né? E mesmo que seja faixa preta, de repente você rouba a faixa preta da sua mãe, da sua vizinha, da sua tia, né? É muito fácil. Então, a pessoa, de repente, toma alguns, né? Porque ela fica, ela está ali, morro, não morro, quero morrer, não quero morrer. E aí, ela, de repente, toma uma medicação e passa o dia inteiro dormindo, aí todo mundo acha esquisito, né? E ela não fala nada, né? Porque, assim, como o suicídio ainda é um tabu no Brasil e no mundo, as pessoas não falam muito sobre isso, né? E as próprias religiões, elas abominam, né, a ideia do suicídio, né? Tanto que tem algumas religiões que a pessoa que comete suicídio, ela é enterrada à parte das outras, né? Não existe todo aquele ritual, né, depois da morte, do velório, etc., né? Justamente por quê? Porque as religiões dizem, né, que Deus nos deu a vida e que cabe a Ele tirá-la de nós, e não nós cometermos o suicídio. E mais um detalhe, nós somos a única raça que promove a própria morte. Né? Os animais, eles não provocam o suicídio, jamais. Nós somos os únicos seres que pensamos sobre a morte e que muitas vezes cometemos a morte conosco mesmo. Tá? Então, voltando lá, você queria falar? Não, eu ia fazer um comentário, né? Na minha família, felizmente, ainda não tive nenhum caso desse, assim, pelo que eu saiba. Mas eu já tive pessoas muito próximas que chegaram nesse ato extremo. Uhum. Né? E realmente, até acompanhar o fato, nós, seres humanos, em geral, não estamos muito preparados. Não. E o mais incrível, Olga, é que, às vezes, quando nos deparamos com o fato de ocorrer um suicídio, a primeira pergunta é: fulano deixou uma carta? Fulano deixou uma explicação? Modestamente, eu acho que essa busca pelo porquê, ele não vai fazer a mínima diferença, não é? Porque a vida não vai ser voltada para trás, aquela fração de segundo, não vai voltar mais. Né? Então, e às vezes, né, as cartas, se é que elas podem ser esclarecedoras,
ela pode até aumentar a dor daquele que convivia com aquele que se suicidou. Sim. Não é isso? Mas se você parar para pensar, né, vamos supor, algum ente querido meu provocou o suicídio e morreu. Eu estou bem, estou em equilíbrio emocional, eu estou feliz. Eu não consigo entender por que ele fez isso. Eu não faria, se eu estivesse no lugar dele, eu não faria isso. Poxa, ele se matou apenas porque a esposa foi embora, porque de repente perdeu o emprego. Eu começo a tentar, nós seres humanos vamos atrás de explicações. É uma coisa do ser humano. A gente quer entender o porquê das coisas. Tanto que, qual é a frase maior que a criança faz quando ela começa a entender o mundo? Por quê? Por quê? Por quê? A gente quer saber os porquês das coisas. Então, veja, mesmo que isso não esclareça, ou mesmo que isso traga um sofrimento maior, de certa forma nos consola. Pelo menos a gente entendeu. Por que a pessoa fez aquilo? Mesmo que a gente não concorde, mesmo que aquilo traga sofrimento, pelo menos nós soubemos o porquê. Isso nos consola, né? E voltando, nos sinais, que eu acho importante, é você observar as pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você tem uma intimidade maior. Se, de repente, vamos identificar uma pessoa X da tua família, essa pessoa começa a ter alterações extremas de humor. Então, ela está feliz, de repente, ela está muito triste, e não necessariamente isso tem a ver com a bipolaridade, tá? Porque o bipolar, ele altera o humor dele de extremo para um extremo, mas a pessoa que, digamos, era uma pessoa boazinha, uma pessoa feliz, de repente ela fica irritada, de repente ela fica briguenta do nada, ou ela começa a demonstrar muita raiva, ela começa a pensar em vingança com relação a alguém, ou então ela dorme muito, dorme exageradamente, ou ela praticamente já não dorme mais, passa a noite em claro, ou tem pouquíssimas horas de sono. Aquela pessoa que começa a ingerir mais álcool ou drogas, então ela não tinha o hábito de beber, bebia raramente de forma social, e de repente ela começou a virar uma assídua usuária de qualquer tipo de droga, álcool, cerveja, seja lá o que for, aquela pessoa que começa a ficar muito agitada, ansiosa, irresponsável. Então, ela era uma pessoa responsável pra caramba, de repente ela virou irresponsável, esquece de tudo, até de pagar a conta que ela sempre pagava, e não está faltando dinheiro para isso. Ela simplesmente ela era pontual, e de repente ela para de ser responsável. É uma pessoa que muitas vezes está sofrendo com dores, como eu falei, e que não suporta, são dores insuportáveis. Aquela pessoa que muitas vezes fala assim, eu quero morrer, a vida não tem graça, a vida é um peso. Então, aí a gente tem, muitas frases que as pessoas falam, que são sinais para a gente ficar atento. Então, muitas vezes a gente não percebe no comportamento, porque às vezes elas disfarçam também. Eu tenho um caso, um colega de faculdade que era super alegre, super divertido, a gente fazia trabalhos juntos, nós nos formamos, um mês depois ele cometeu um suicídio, e até hoje nenhum dos meus colegas entendeu. Por quê? Porque ele aparentemente era um cara do bem, um cara feliz, mas ele disfarçava muito bem a dor dele. Então, veja, se você convive com uma pessoa, muitas vezes ela não dá sinais visíveis, mas você pode prestar atenção no que ela diz. Então, ela diz, a vida não vale nada. Eu nunca vou conseguir aquilo que eu quero. Eu quero, sei lá, comprar um carro zero. Eu nunca vou conseguir. Uma coisa assim, bem pesada, né? Nunca, jamais. Ou então aquela pessoa, eu estou cansada dessa vida. Essa vida para mim não tem graça. Ou então, eu não aguento mais. Eu preferia estar morto, eu preferia sumir daqui. Então, aquela pessoa que, digamos, que canaliza todo o sofrimento de todo mundo na família, de repente, eu não aguento, eu sou um peso. Ou então, o contrário, eu sou um peso para todo mundo, sou um peso. Eu acho que as pessoas serão mais felizes sem a minha presença. Ou, no caso da baixa autoestima, eu não valho nada. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada. Então, ficarmos atentos a essas frases, a esses sinais, é importante.
Mas mais importante do que isso, quando você identificar... Ó, eu tenho até aqui um relato de um potencial suicida, né? A pessoa diz assim, é como se você estivesse preso num buraco bem fundo, escuro, sem poder sair. A gente não entende o que está acontecendo, parece que nem é mais a mesma pessoa. É mais ou menos assim que o suicida se sente. E você acaba percebendo, se você convive com essa pessoa e a conhece, que ela muda radicalmente. Né? Ela era de um jeito, de repente ela é de outro. Então, a sua obrigação, né? Então aí é que entra o Setembro Amarelo, que é o que nós podemos fazer, né? Como nós podemos evitar que isso aconteça. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer, quando nós percebermos que a pessoa ela teve uma mudança radical e que ela vem com essas frases muito negativas para tudo, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, não vai dar certo, não vou conseguir, chamar essa pessoa para conversar, coisa que a maioria não faz. Porque quando você vê uma pessoa com esses pensamentos negativos, a tendência é o quê? Fugir. Ai, que pessoa chata. Ai, que saco. Ai, não quero ficar perto dela. E, na verdade, se você quer ajudar, você tem que entender por que ela está pensando de forma tão negativa, né? Então, o certo, se você tem uma certa intimidade com essa pessoa, chama ela para sair, né? Então, agora nós estamos vivendo a pandemia, para você ter uma ideia, no período da pandemia, nós tivemos 40% de aumento de casos de suicídio, tá? Por N razões, por tudo isso que eu falei, inclusive por conta do Covid, da perda de pessoas importantes, de emprego, de tudo, né? E, assim, chamar a pessoa para conversar. Então, vai com ela para o parque, né? Senta na calçada, saia do ambiente que ela está. Então, não adianta se trancar com ela no quarto da casa dela para conversar, porque os outros familiares vão ficar ali rondando, tentando saber, quando você sair com ela, o que aconteceu, o que vocês conversaram. Não. Chama ela. Vamos lá até a padaria buscar um litro de leite, vamos pegar um sorvete aí para sobremesa, alguma coisa assim. Num lugar tranquilo e sem pressa para acabar. Se você tiver com pressa, não chama a pessoa para conversar. Senta, olha no olho dela e fala: o que está acontecendo com você? Você já não é mais a mesma pessoa. Você pode me explicar? Não, imagina que é isso. Não, eu estou percebendo. E aí você mostra os sinais. Eu percebi que você vive mais tempo trancado no quarto, eu percebi que você está dizendo umas frases aí, nada a ver, você era uma pessoa tão alegre, tão divertida, o que aconteceu? Ou seja, cutuca a pessoa, porque se ela perceber que você realmente está interessado em ajudá-la, ela vai se abrir. Ela vai chorar, ela vai contar a história. Então, assim, deixa ela falar. Você não tem que falar nada. Né? Até porque você não é psicólogo para saber exatamente o que você tem que dizer para ela. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Né? Se for o caso, abraça ela, faz um cafuné nela, dá um lencinho para ela, porque ela vai chorar, com certeza. Mas permita que ela fale. É um trabalho muito lindo que o CBV faz. Né? As pessoas ligam lá e ficam falando. Né? Uhum. Então, assim, deixa ela falar sobre os sentimentos, sobre os pensamentos. Ouça. Não interrompa a pessoa, deixa ela falar. E nada de ficar com interromper para criticar alguma coisa, para julgar alguma coisa, ou sugestão. Ai, mas eu acho que... Não, você não acha nada. Né? Você não acha nada. Você está lá para ouvir a pessoa. Então, assim, você está lá de uma forma empática, tentando se colocar no lugar da pessoa para entender a profundidade do sofrimento que ela está tendo naquele momento. Tá? E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir que ela pode desabafar, porque a pessoa não vai criticar, porque a pessoa não vai julgar, porque a pessoa não vai falar nada, ela está ali, né? Eu estou com você, eu estou entendendo a sua dor. Empatia é isso, eu estou entendendo o que você está sentindo. Eu sou solidária a você. E aí, você mostra para a pessoa que ela não está sozinha. Então, se você se dispõe a ouvir essa pessoa,
Você vai se dispor a ouvir o tempo que for necessário, sem pressa, sem falar nada, e depois que você vê que ela já falou tudo que ela queria ter dito, que ela está um pouco mais calma, porque ela já colocou para fora a dor dela, você diz para ela que ela não está sozinha, que você está com ela, que ela pode contar com você para essa conversa e outras conversas semelhantes. Então, se você precisar falar comigo, olha, está aqui o meu número de celular, pode me ligar a hora que você quiser, eu estou com você, você não está sozinho, que é o mais importante. Então, a pessoa sente confiança em você. E aí, numa segunda, terceira conversa, você vai introduzir o profissional para ajudá-la. Porque não adianta na primeira conversa, então, eu vou te levar no psicólogo. Não, não vai funcionar. Não vai rolar. Não vai rolar. Agora, se a pessoa sente que você está ali com ela, sente que você está disposta a ajudá-la, você mesmo vai dizer, olha, eu não tenho o conhecimento que um psicólogo tem, eu não tenho a habilidade que um psicólogo tem para lidar com isso. Então, assim, eu estou no meu limite, eu quero te ajudar, mas eu não sou capaz de resolver o seu problema. Ele é. Então, vamos procurar um psicólogo, ou então eu sei de um psicólogo X, Y, Z, eu vou com você na consulta. Isso. Né? Eu vou junto, ou seja, você vai, tipo, adotar essa pessoa até ela sair desse estado que ela está de pré-suicídio. Então, você vai com ela ao psicólogo. Claro, você não vai entrar na consulta com ela, mas você vai estar lá na sala de espera. Ela vai sentir que pelo menos uma pessoa se importa com ela. Porque, às vezes, a pessoa que está cometendo suicídio, ela está cometendo suicídio porque ninguém se importa com ela. Né? E o ser humano precisa sentir que ela é importante para algumas pessoas, pelo menos, ou pelo menos para uma. E você demonstrando essa atenção, você estando próxima dela e conversando com ela vai se sentir à vontade e você vai dizer para ela, né? Olha, por mais ruim que seja, sempre existe uma solução, sempre existe a luz no fim do túnel. Você que não está conseguindo enxergar. E a própria pessoa começa a perceber que existem outras maneiras de sair dessa dor que não necessariamente o suicídio. Entendeu? Existem outras possibilidades, né? Ele está apenas se apegando a uma possibilidade, sendo que tem vamos dizer assim, um cabedal de situações que podem proporcionar. Olga, aqui a gente recebeu algumas colocações, tá? Sim. O Marcelo Barbosa disse boa noite, uma live muito esclarecedora sobre este tema tão delicado, né, do Marcelo Barbosa. A nossa amiga Renata Neves, ela não perde uma, né? Então a gente um dia acha que se tiver um fã-clube ela vai participar. Que legal. Renata, um beijo para você, e ela ajudou a compartilhar em outros grupos, né? O meu professor aqui de Direito Eleitoral, o Everson Tobaruela, ele parabeniza pela live e diz aqui uma informação muito importante, ele dá um dado concreto, que desde o início do ano já morreram, olha o número, 766.123 pessoas por suicídio. Olha que número alto. Aquilo que eu falei, se a média é 800 mil, nós estamos ainda em setembro e já estamos próximos de 800 mil, olha o que a pandemia está causando, né? Olha só, né? O Otávio, né, ele parabeniza a live e faz uma seguinte colocação. Pode falar algo sobre a somatização que ocorre com quem tem ansiedade ou depressão para se desencadear esse processo suicida, Olga? Sim. Na verdade, a ansiedade, ela é a precursora de tudo. A ansiedade está muito relacionada com o estresse. Eu falei agora há pouco que o estresse, quanto maior é o estresse, maior é a chance da pessoa desenvolver um distúrbio emocional. E a depressão e a ansiedade excessiva podem causar esse distúrbio, que pode acometer o suicídio. Então, aí eu teria que fazer uma outra live realmente para falar mais sobre os sintomas da ansiedade e da depressão. Mas, basicamente, a pessoa que está num nível de ansiedade muito alto,
que vai culminar no desenvolvimento da depressão, é uma pessoa que dorme mal, é uma pessoa que vive agitada, é uma pessoa que muitas vezes ela tem tremor, suor, falta de ar, ela sente o coração, parece que vai subir pela boca, ela tem alguns sintomas físicos que mostram que está vindo aí um desequilíbrio grande que vai provocar a depressão. E muitas vezes a pessoa não dá atenção. É muito comum a pessoa que tem um nível de ansiedade elevado, e aí ela tem esse, eu costumo dizer que é chilique, né, no primeiro momento. Por quê? Porque do ponto de vista físico ela está saudável, ela está em desequilíbrio com as substâncias do organismo dela, e o corpo dá um tilt. Então, muitas vezes ela tem um tremor do nada, muitas vezes ela está sentada assistindo televisão e o coração... E aí ela corre para o médico buscando um cardiologista, porque ela acha que ela está tendo ataque cardíaco. E aí o médico faz toda a avaliação cardiológica, diz que seu coração está ótimo, mas e aí, doutor, o que são esses sintomas? Isso é ansiedade. Ah, vai te catar, doutor, vou procurar outro. E a pessoa às vezes fica andando de médico em médico procurando saber o que é isso. E, na verdade, o nosso organismo, ele não tem muitos mecanismos diferentes para cada coisa. Então, veja, um infarto, né, um ataque cardíaco, ele é muito parecido com uma crise de ansiedade. Então, é óbvio que se você nunca teve uma crise de ansiedade, você correr para o médico. Mas quando o médico disser isso é ansiedade, você precisa procurar um psicólogo para trazer a tua ansiedade para dentro de um nível normal, e aí seria legal você procurar um psicólogo mesmo. Mas muita gente fala que não. Né, e muitas vezes fica viciado em medicamentos, né, ansiolíticos, que são viciantes e que depois para você tirar é difícil, pela vida toda. Né? E isso colabora, digamos, para a pessoa achar que ela está em equilíbrio. Só que como ela não tratou as causas, ela com certeza vai aumentar cada vez mais o nível de ansiedade e vai acabar desenvolvendo a depressão. Olha, você colocou uma situação interessante. Certa vez eu estudei com um colega de sala que ele saiu correndo da sala. Saiu correndo lá e tal. Pô, mas o que está acontecendo? Olha, o Anderson, eu vou para o hospital porque eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Mas como é que é isso? Ele pegou a Olga na ocasião, saiu, pegou o carro dele e foi para o hospital. E como foi uma situação muito intempestiva, vamos dizer assim, fora do comum, cheguei a ele no dia seguinte e perguntei, e aí, cara, o que aconteceu? Pai, fui para o hospital, me deram um calmante, fizeram lá um eletro, não perceberam nenhum tipo de alteração, fizeram umas avaliações. Mas e aí, o que aconteceu? Pediram para eu procurar, seja um psicólogo ou psiquiatra, deram um encaminhamento, porque eu estava tendo crise de ansiedade, talvez seja pela pressão do trabalho, sim, em conjunto com a pressão das provas, né, que ele estava tendo ali na universidade, estava o deixando no estado de desequilíbrio. Né? Exato, muito grande. Porque, vamos dizer assim, quando a pessoa tem essa crise, o corpo está tão tenso, que é como se o corpo quisesse eliminar um pouco dessa tensão. E aí a pessoa tem a crise. Por isso que eu digo que é um tilt mesmo. Ela tem a crise, e é incrível como essa crise ela não dura mais do que 20 minutos. Então, se a pessoa se a pessoa tiver paciência de esperar esses longos 20 minutos, que para ela é uma eternidade, passa. Se ela melhorasse a oxigenação do corpo dela, com certeza ela cortaria essa crise. Então, quando você tem uma crise de ansiedade, então, tá frio, você tá com a mão suando, eu vou fazer uma prova, tua mão tá suando, eu vou encontrar namorado, tua mão tá suando, você tá com taquicardia, tá com tremor, você já tem indícios de uma ansiedade elevada, porque não é normal e natural você sentir que o teu coração vai sair pela boca. Isso acontece em casos extremos, tipo, eu estou sendo assaltado, o cara está apontando uma arma para mim. É um momento de extrema tensão. Então, naquele momento, eu posso ter, sim, uma crise, mas é por um fator real. Na grande maioria das vezes, as crises de ansiedade, elas são causadas pela nossa imaginação. Então, no caso que você citou, a pressão do trabalho, eu não vou conseguir,
ai meu Deus, eu vou perder o emprego, e eu tenho dívida para pagar, e eu preciso desse diploma, mas eu não estou aprendendo a matéria, porque o ansioso tem dificuldade de concentração muito grande, né? Então eu não estou conseguindo aprender a matéria, eu não posso ficar de DP, eu não vou ter dinheiro para pagar DP. Quer dizer, ela vai, com o próprio pensamento dela, ela vai provocando um aumento exagerado de tensão no organismo. E são... Oi. Mas aí tem uma coisa nessa linha. E geralmente, aquele que tem um comportamento ansioso na linha que você está apresentando para a gente, ele também não tem por tendência de deixar o ambiente, vou usar a linguagem atual, na mesma vibe, porque ele acha que tudo para ele é urgente, é urgente, é urgente, e ele também não tenta colocar as pessoas que convivem com ele, porque a ansiedade é dele, mas ele acaba, às vezes, transmitindo essa ansiedade com esse senso de urgência, porque para ele tudo é prioridade, tudo é urgente. Existe isso? Pode acontecer. Por exemplo, se ele for teu chefe imediato, você agrada o teu chefe ou você perde emprego. Você pede transferência para outro departamento. Mas o ideal seria que alguém se sentasse com ele e mostrasse para ele que essa urgência toda não tem sentido. Porque uma coisa que eu sempre falo no consultório, o ansioso quer tudo para ontem, não é para agora, é para ontem. Tudo ele quer para ontem. Então, essa urgência é uma coisa que faz parte da natureza dele. Só que, assim, tem coisas que não dá para ser para ontem. Estralou o dedo, já está pronto. Por exemplo, se eu cortar meu cabelo aqui e me arrepender, no dia seguinte não vai estar nesse comprimento. Eu vou ter que ter a paciência de esperar ele crescer e cuidar para que ele cresça saudável e bonito até um dia ficar nesse comprimento novamente. Então, muitas vezes o ansioso não aceita esse tipo de coisa e ele sofre. Porque fala, ai, como eu fui burro de cortar o cabelo. Ai, porque eu tinha que ter pensado antes, agora eu vou ter que ter saco para ficar esperando esse cabelo crescer eternamente. Ou seja, ele acaba sofrendo, muitas vezes, por atitudes intempestivas dele também. Entendeu? Olha, é ótimo você colocar isso, porque eu estou colocando que eu já tive experiências de conviver com pessoas muito ansiosas, então ela já tem uma pilha natural e ela chega no ambiente para qualquer coisa, tudo é urgente, tem que ser corrido, vamos lá. Eu falo assim, amigo, calma, eu preciso entender o que você quer, para onde vai, e às vezes o sujeito, ele tem a ideia na cabeça dele, Sim. Mas aquela ideia, para ele, está muito clara, mas ele precisa, inclusive, passar para o outro. Cada um tem um ritmo de compreensão, né? É verdade. É verdade. Cada um tem o seu ritmo. Então, veja, o ansioso ele não percebe o quanto ele é acelerado. Ele acha que é normal, que todo mundo à volta dele é que é lerdo. Essa é a verdade. Então, cabe às pessoas que convivem com ele sentar-se com ele e mostrar que quem é o acelerado é ele, que nós não somos lerdos, nós somos normais. Você é que é acelerado. Fazer ele enxergar, porque a coisa mais difícil que tem para você convencer um ansioso de que aquilo a longo prazo vai trazer muito sofrimento para ele, e que seria legal ele já começar a tratar desde já, porque a ansiedade ela está muito relacionada com a forma como você lida, com seus pensamentos, seus sentimentos, emoções e o mundo à tua volta. Da maneira como você encara a realidade que você vive colabora para que você desenvolva maior ou menor ansiedade. Então, por exemplo, depende muito de como você olha para a situação. Se você tem uma sala com várias pessoas reunidas, e aí uma pessoa entra naquela sala totalmente esbaforida. Ai, gente, socorro, socorro, eu preciso de ajuda. Ai, pelo amor de Deus. Os ansiosos vão levantar e vão ficar junto com ela. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ai, não sei o quê. E, de repente, você olha uma pessoa sentada lá no sofá, olhando tudo aquilo, assim, com uma cara tranquila. Gente, calma. O que está acontecendo? Veja, a realidade é uma só, uma pessoa entrou esbaforida na sala, mas como cada um vai lidar com essa situação, é que mostra como você
encara a realidade com sofrimento, com tensão, ou com tranquilidade para poder entender o que está acontecendo, para poder resolver. Sem dúvida, claro. Porque o ansioso, na grande maioria das vezes, ele não resolve a situação, ele fica ruminando o problema. Ai, meu Deus, eu tenho uma prova amanhã. Ai, meu Deus, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Será que eu vou tirar boa nota? Será que não sei o quê? Ele fica pensando nisso, quando na verdade ele deveria pensar, poxa, se eu tenho uma prova amanhã, eu já estudei o suficiente? Eu sei a matéria? Poxa, se eu sei a matéria, o professor vai perguntar sobre a matéria que ele deu. Normalmente o professor diz, ó, a prova vai cair do capítulo tal ao capítulo tal. Se eu tenho consciência de que eu sei tudo aquilo, para que eu estou ansiosa? Dentro do sentido racional da ajuda terapêutica, é isso mesmo. Sim. Né? Olha, o professor Everson faz aqui uma colocação e eu vou pegar carona nisso. Vamos lá. Infelizmente que a sociedade mundial está assim, conseguindo formar pessoas que conseguem ser pessimistas e otimistas ao mesmo tempo. Veja a contradição que nós temos hoje. Olga, indo também nessa linha do professor, será que também, né, a velocidade da informação que nós temos hoje, né? Porque se nós voltarmos 20 anos atrás, a sociedade não era tão conectada como hoje. Não. Né? Então, nos comunicávamos por telefone ou por carta. E o e-mail ainda tinha, vamos dizer assim, um início. Né? Mas vou colocar esse ponto de partida. Então, a notícia, vamos chamar assim, ou a informação, ela tinha um tempo de maturação. Sim. Para a gente poder reagir, poder contar. O que a gente percebe hoje, aqui, com o telefone celular, por exemplo, eu mandei a mensagem agora para você, eu já quero a resposta imediata, mas eu não entendo que, às vezes, você pode estar numa outra live, ou fazendo o seu atendimento, ou cuidando do seu dia a dia, né? Indo no supermercado, cuidando da sua casa, e que, no momento apropriado, terá uma resposta. Sim. Né? E o ansioso não entende isso. Ele acha que, a partir do momento que se mandou a mensagem, alguém vai estar com o telefone logo aqui, né? E vai ter alguém para dar a resposta, infelizmente. Né? Quantos casos, inclusive, comigo mesmo. Pô, mas você não quer me atender? Você não quer falar comigo? Eu falo, meu amigo, não é isso. Né? No exercício da minha profissão, eu preciso ler, preciso pesquisar, e, às vezes, eu não posso ficar com o telefone do lado, porque eu vou ficar dando respostas, às vezes, o dia inteiro, vai atrapalhar o raciocínio, não vou conseguir produzir adequadamente. Sim. E tem gente que ainda fica bravo. Eu estou colocando um caso pontual, né? Mas essa velocidade de informação hoje que a gente tem parece que conduzem as pessoas a ficarem mais ansiosas, ou a impressão minha? Olha, pode até ser, né? Porque é um volume grande de informações que você recebe o tempo todo e muitas vezes você não tem a habilidade psicológica para lidar com esse número de informações, você não tem maturidade para poder compreender o que está acontecendo e, principalmente, muitas vezes você não tem autoestima o suficiente. O que eu observo ao longo de todos esses anos que eu trabalho no consultório é que boa parte dos brasileiros tem baixa autoestima, sofre com baixa autoestima, né? Seja porque não está na classe social que gostaria de estar, seja porque tem pais omissos ou pais super repressivos, enfim, há vários fatores. Então, o que eu percebo é que, assim, todo mundo quer estar antenado com tudo, todo mundo quer mostrar-se o melhor possível para os outros, para quê? Para receber aprovação. A grande verdade é essa, eu quero ser aprovado pelos outros, porque como eu tenho baixa autoestima e eu não gosto de mim, eu quero que os outros gostem de mim. Então, você percebe as pessoas querendo agradar as outras, querendo mostrar uma realidade falsa, né? Querendo saber da vida dos outros,
É um absurdo quanto as pessoas querem saber uma notícia, sei lá, de um artista, às vezes é muito mais importante do que uma outra notícia que sei lá, abala o mundo inteiro. E justamente por quê? Porque fica na futilidade de, se eu for como artista X, de repente as pessoas vão me amar, então vou seguir aquela artista e vou fazer tudo que ela faz para ver se as pessoas gostam de mim. E veja, a informação em si, o excesso de informação em si não é o problema. O problema é que as pessoas com baixa autoestima, elas estão sofrendo. Então, elas têm urgência de minimizar esse sofrimento, tendo a resposta. Então, veja, se eu te respondo de pronto, ai, que bom, a Olga se preocupa comigo, né? É o que a pessoa do lado de lá, com baixa autoestima, vai achar que eu gosto dela, que eu me preocupo com ela, que eu acho importante responder logo para ela. Diferente, por exemplo, né, de quando você manda uma mensagem para mim e eu passo o dia inteiro trancada no consultório, eu só vou te responder à noite. Se você tem baixa autoestima, você já vai estar achando que eu te odeio, que eu não ligo para você, e aí você vai generalizando isso vai gerando um grande sofrimento para você. Então, muitas vezes as pessoas exigem uma pronta resposta para minimizar o sofrimento interior delas. Ótimo. Não, mas é até para elas entenderem também que não precisa criar inimigos ocultos, né? Que é aquilo que acaba somando, né? Até para desenvolver mais ansiedade. Sim. Só para a gente já finalizar, porque eu sei que você tem outro compromisso daqui a pouco, eu lembrei uma frase de um neurocientista, numa palestra que eu vi em algum lugar, que ele faz a seguinte comparação, né? Que aquilo que é bom na nossa mente passa como um teflon, e aquilo que é ruim gruda como se fosse um velcro. Ele fica grudado. Então, em cima disso, a nossa cabeça vai imaginando uma série de coisas. Né? Exatamente. Né? Então, Olga, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a quem nos acompanhou durante a nossa transmissão, não é? O professor Everson falou assim, que pena, muito bom, já acabou. Né? A gente faz outras, fica tranquilo. Né? Então, porque a gente já faz isso várias vezes. Quem acompanhar lá no YouTube, o canal da Olga, lá tem uma série de dicas, uma série de entrevistas sobre diversos assuntos que envolvem, né, o comportamento psicológico e alguns bate-papos que eu já participei com a Olga de desdobramentos sociais. Né? Então, acompanhe. Depois a Olga pode falar qual é o canal dela no YouTube, como que ela pode ser encontrada no mundo digital. Aí, ó. É o meu nome, tudo junto, Olga Tessari, youtube.com/Olga Tessari. Pronto, é simples. Olha, Olga Tessari por aí só tem uma. Sou eu. Eu só conheço você. Agora, deixa eu só falar mais uma coisinha, tá? Gente, o CVV, ele está aí 24 horas por dia. Hoje em dia, é ligação gratuita no Brasil inteiro, número 188. Então, se você não se sente competente ou se você não consegue ajudar a pessoa, bota ela para conversar com o pessoal do CVV. Ajuda muito, vocês não têm noção. E é uma ajuda gratuita e sigilosa. Né? São pessoas de verdade prontas para conversar, para ouvir, sem julgamentos e críticas. Tá? Então, esse é o caminho. E para encerrar, né, eu estava aqui procurando no meu celular, é uma frase que eu acho muito legal, né, para a gente pensar, nós estamos aqui nesse mundo para sermos felizes. Então, nós temos que pensar sempre assim, que a maldição de hoje pode ser a bênção de amanhã. Né? Então, vamos sempre pensar, né? É aquele velho ditado popular, depois da tempestade sempre vem a calmaria. E é isso que nós temos que mostrar para os potenciais suicidas, principalmente. Né? Que você pode estar no meio de uma grande tempestade, no meio de um grande sofrimento. Você pode não antever que tudo isso vai passar, mas vai passar. Né? Assim como a pandemia vai passar,
né, você também, o sofrimento que você está tendo vai passar, desde que você busque a ajuda especializada para fazer você sair desse sofrimento, tá bom? Eu agradeço demais, né, a possibilidade de trazer essas informações. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato comigo, eu sou super acessível, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo todo mundo, né? Tem o meu site também, né, que é olgatessari.com. Lá também tem muitos vídeos, tem textos, tem teste, tem muita coisa. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo e a gente esclarece o que não deu para esclarecer aqui, né? Tá E muito ótimo. obrigada pela oportunidade, viu, Anderson? Ótimo. Hoje eu estava assim também fazendo a minha consulta psicológica aqui na live para ajudar. Que bom, que bom. Eu também quero agradecer aqui a professora Ana Vastag, né, esposa do professor Tobaruela, que sempre gosta de assuntos sociais, é uma excelente profissional. Um abraço, professora. Né? Então, lembrando também que a Olga, todas as quintas-feiras, às 17 horas, ela tem um plantão psicológico na sala do Facebook. Então, procure a Olga, né, na página dela, no perfil dela, e todas as quintas-feiras, às 17 horas, ela faz esse tira dúvidas psicológico, né, de situações do dia a dia. Tá certo? Agora a Olga precisa ir para um outro compromisso, Sim. Né? Então, obrigado, Olga, mais uma vez. Eu Né? que agradeço. A gente volta numa outra ocasião. Com certeza. É sempre muito bom compartilhar conhecimento, né? Ótimo. E eu vou pegando meus exemplos malucos do dia a dia aqui e a gente vai trocando figurinhas. Com certeza. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nas nossas transmissões. Siga-nos nas redes sociais, a Olga, não é, também. Não é? Então, é muito simples, na dúvida, é só digitar lá no Google Olga Tessari, vai aparecer uma série de materiais, de entrevistas, não é, sobre a atividade profissional dela e as orientações. E a mim, siga também no Instagram, Facebook, YouTube, Anderson Cruz Brasil. E em breve, como eu disse no começo, estará em pleno funcionamento o site www.anderson.ong.br. Participe, opine, pergunte, interaja com a gente. Apesar desse bate-papo ser entre nós dois aqui, mas quem ganha, principalmente, são vocês. Então, até uma próxima oportunidade e um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.